Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação nessa ocasião. O texto encontra-se no Novo Testamento, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 4º capítulo. Hoje vamos tratar dos versos 6 a 13. Iniciamos, meses atrás, uma série de reflexões sobre a primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios, e hoje alcançamos esse trecho. 4º capítulo, versos 6 a 13. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito. Isso aqui é um dito proverbial da época, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Um garotinho virou e disse para sua mãe o seguinte: mamãe, descobri que tenho 3 metros de altura. E a mamãe sorriu e respondeu: não, meu amor, você já é um homenzinho, mas você não é tão alto assim. O menino respondeu: tenho 3 metros sim, eu medi. E a mamãe respondeu: é mesmo? Com que você se mediu? E o menino respondeu: com esse metro aqui, e apontou para uma régua de 30 centímetros. Essa história tão infantil aponta para a verdade de que a falta de sabedoria, a falta de maturidade faz com que a gente faça uma avaliação equivocada, errônea a respeito de nós mesmos. Esse foi um grande problema da comunidade de Corinto. Eles se avaliavam e avaliavam terceiros de forma completamente equivocada. Com a sua primeira epístola endereçada aos crentes de Corinto, Paulo pretendia convencer, persuadir os coríntios a substituírem a cosmovisão meio pagã, meio grega e meio cristã que eles tinham na época por uma cosmovisão completamente cristã e bíblica. Parece que os cristãos coríntios pensavam que o novo status deles de cristãos, associado à sabedoria que eles pensavam ter, de acordo com os critérios do mundo, conferiam a eles o direito de julgar as pessoas, inclusive a Paulo. Para os coríntios, Paulo não estava à altura de um grande mestre cristão. Para os coríntios, Paulo não estava à altura de um verdadeiro apóstolo. Muitos coríntios não eram apenas a favor de Apolo ou a favor de Cefas, mas decididamente contra Paulo, rejeitando seus ensinamentos e sua autoridade. 2 temas dominam essa passagem. O primeiro tema é o orgulho, a arrogância dos coríntios. O segundo tema são as dificuldades e adversidades pelas quais Paulo passou para exercer seu ministério apostólico. Diante do que foi dito até aqui, considerando o conteúdo do texto,
eu queria meditar com vocês sobre o tema o primeiro e o último lugar. Esse texto trata a respeito daqueles que buscam o primeiro lugar, daqueles que imaginam que encontram-se no pódio, e o texto trata também sobre a situação daqueles que estão em último lugar. Em primeiro lugar, vamos tratar a respeito da arrogância, da altivez dos coríntios. Os coríntios tinham um grande problema com o orgulho, com a arrogância. Os coríntios se consideravam demasiadamente espirituais, sábios, carismáticos, habilidosos, enfim, tinham uma opinião muitíssimo elevada e favorável e positiva a respeito deles mesmos, em detrimento dos demais. Os coríntios imaginavam que ocupavam os primeiros lugares, que estavam no alto do pódio. Acontece que o orgulho, como é do seu feitio, despertou a comparação, e a comparação despertou o partidarismo e as divisões. Essa é a dinâmica. O orgulho desperta a comparação, e a comparação desperta o partidarismo e as divisões. Nos versos anteriores, Paulo descreveu o ministério cristão recorrendo a diversas metáforas e ilustrações. Por exemplo, Paulo comparou o ministro cristão ao agricultor, também ao construtor, ao mordomo, chamado por Paulo de dispenseiro, de modo que agora Paulo aplica tudo isso a si mesmo e a Apolo como forma de corrigir os coríntios no que diz respeito ao partidarismo que havia se instalado naquela comunidade, como podemos inferir da leitura do verso 6. Veja lá: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Repare que o orgulho é o ponto de partida de todas as demais controvérsias. Note que a arrogância é o pontapé inicial de uma série de problemas muito graves e que vão trazer grandes dificuldades para aquela igreja. A pessoa que reivindica para si mais do que permite seu direito, procura com avidez cada vez maior assenhorar-se dos demais. Pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, tendem a serem controladoras, a quererem tudo do seu jeito, e tendem também a serem insubmissas, pois elas valorizam tanto a própria opinião e desvalorizam tanto a opinião do outro, que ela não vê lógica em acatar uma instrução que vem de outrem. Sabe aquela pessoa que não consegue ouvir uma sugestão sem abrir mão das suas próprias ideias? Pois bem, provavelmente o grande problema dessa pessoa, desse indivíduo que age dessa forma, não seja a personalidade forte. Eu sou assim porque eu tenho a personalidade forte. Talvez o grande problema dessa pessoa não seja a liderança inata ou a expertise na área. É chique falar coisas em inglês. Ontem eu aprendi com o André o que é compliance. Então, não é expertise na área. Talvez o problema dessa pessoa seja orgulho e arrogância. O orgulho sempre enche o eu e esvazia o outro concomitantemente, de modo que há grande e intensa conexão entre o orgulho e a inveja, pois o invejoso não é capaz de encontrar-se com nenhuma pessoa sem comparar-se com ela. O invejoso imediatamente começa a avaliar, a valorizar, a desvalorizar e a revalorizar. De um modo geral, o invejoso pretende desvalorizar o outro no intuito de revalorizar-se. Enfim, o orgulho é sempre altamente maléfico e prejudicial, tanto para indivíduos como para a comunidade. A exortação para a gente, a dica para a gente é a seguinte: cuidado
para não avaliar pessoas ou ministérios da mesma forma que você avalia restaurantes, cinemas e shopping lá no Google. Lá no Google a gente dá 2, 3, 4, 5 estrelinhas. E às vezes a gente quer adotar esse mesmo critério em relação a pessoas e ministérios. Não faça isso. Diversos textos bíblicos apontam para dificuldade, para o perigo do orgulho. Veja lá o que afirmou Salomão. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. Em sua sabedoria, Salomão está dizendo: o indivíduo que teme ao Senhor não se compromete com a arrogância e com o orgulho. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 3, o apóstolo dos gentios afirmou: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Os coríntios precisam aprender a serem humildes e a compreenderem que tudo o que possuem veio de Deus. E aí Paulo pretende esvaziar o ego dos gentios, e para isso lança uma série de 3 perguntas retóricas consecutivas que estão registradas no verso 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que outro também não recebeu? E se o recebeste, por que te vanglorias como se você tivesse adquirido isso e não recebido? Paulo quer esvaziar os coríntios do ego inflamado deles. Na cultura dos gregos, especialmente na cultura dos coríntios, não faltavam evidências de que tudo que uma pessoa possuía, fosse riqueza, prestígio, oportunidades, isso sempre era algo que vinha de outra pessoa. Entre os gregos havia a ideia do benfeitor, daquela pessoa que facilita a sua vida. A versão contemporânea e atual do benfeitor seria a do tal do QI lá na empresa. Quem indica facilita a vida, não é verdade? Então, na cultura dos coríntios havia a figura do benfeitor, da pessoa que facilita a vida de outra, de modo que mesmo os de família nobre, menos dependentes dos benfeitores superiores, reconheciam a sua dívida para com os benfeitores prévios, aqueles que outrora acumularam riqueza e passaram para eles por meio de herança. Enfim, em última análise, os coríntios não têm do que se vangloriar, afinal de contas, todos têm um mesmo benfeitor, que é Jesus, que viveu e morreu por nós. Jesus nos deu todas as coisas, logo não há motivo, não há espaço para a vanglória. Não há na vida cristã espaço, ocasião para a jactância. E Paulo prossegue: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Já estáis fartos. Isso aqui a gente entende, porque Paulo está falando aqui da experiência de saciedade. Sabe quando você vai no café colonial no sábado e come tanto que não dá conta de almoçar? Eu sei que isso já aconteceu com você. Você foi lá no café colonial, ficou todo animado com o suco de uva integral, com o pão com ovo, comeu e nem conseguiu almoçar naquele dia de tão cheio que estava. Ou depois que você sai do rodízio de pizzas ou de comida japonesa. Eu comi comida japonesa recentemente pela 2ª vez e achei legal. Pena que é tão caro, né, gente? Podia ser mais em conta. Então, de saciedade a gente entende. Graças a Deus, não é? Porque tem gente que não tem essa experiência. Paulo vai dizer: vocês já estão fartos. Repare que Paulo emprega aqui o sarcasmo e a ironia em nível hard. É como se ele dissesse para os coríntios o seguinte: olha, se vocês fossem tudo que vocês pensam que são, a vida de todos, inclusive a minha, seria melhor. Paulo recorre aqui, sim, ao sarcasmo e à ironia. Vocês não são tudo isso que pensam que são. Se fossem, o mundo estaria melhor. Mas como não está, é porque vocês estão equivocados.
Em contraste com Mateus 5, 6, onde lemos que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, os coríntios não sentem fome e sede de nada. Os coríntios estão saciados, estão fartos, são ricos, estão reinando. Tudo isso indica que os coríntios se sentiam seguros e sem carência de nada. No centro, no âmago da presunção dos coríntios, reinava a convicção de que eles eram muito bons, de que eles eram muito espirituais, que eles constituíam uma igreja de muito sucesso, muito viva, muito madura, muito eficiente. Os cristãos coríntios estavam satisfeitos com a sua espiritualidade, com a sua liderança e com o comportamento moral de seus membros. Estavam acomodados na ilusão de que eram ricos, contudo, eram pobres. Para pessoas autossuficientes, para pessoas orgulhosas, para pessoas altivas, a recomendação, a exortação de Jesus configura-se como algo ideal de ser recuperado. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Os que se consideram mais sábios e humildes são, na verdade, os mais imaturos e os mais arrogantes. Eu tenho aprendido isso com a minha própria experiência e observando outras pessoas. Quanto mais madura alguém se acha, mais imatura ela é. Quanto mais humilde uma pessoa se considera, mais orgulhosa ela é, na verdade. Curioso isso, não? Quando eu era jovenzinho, não sou mais, quando eu tinha cerca de 18 anos, eu me achava extremamente sábio. E agora, depois do dobro de idade, eu vejo quão imaturo fui e ainda sou. O que a gente aprende com isso? Cuidado com uma opinião muito elevada e favorável a respeito de você mesmo. Talvez você não seja tudo isso, talvez eu não seja tudo isso. Nada distorce mais e prejudica mais a mensagem de Jesus Cristo do que o orgulho humano e o desejo de alcançar proeminência. Quer se trate dos discípulos que pediram a direita e a esquerda de Jesus, quer se trate dos coríntios que, procurando imitar a elite cultural da época, fazem concessões, ou os cristãos contemporâneos que consideram fama e riqueza como os propósitos maiores da vida. Enfim, em todas essas situações, o que a gente encontra são pessoas que colocaram a si mesmas e não a Jesus no centro de suas vidas. E toda vez que um cristão faz esse movimento de substituir o centro da sua vida, tirar Jesus do centro da sua vida e colocar alguma outra coisa ou pessoa, isso não vai terminar bem. Sobre o perigo e a inconveniência do orgulho, eu queria dividir com vocês uma frase atribuída a C.S. Lewis. O diabo cai na gargalhada e fica muito contente em vê-lo tornando-se casto, cheio de coragem e autocontrole. Coisas boas, né? Por que o diabo cai na gargalhada? Desde que, nesse tempo, ele esteja instaurando em nós a ditadura do orgulho. A ideia de C.S. Lewis é a seguinte: pouco importa, de nada vale se você se esforça por ser casto e outras coisas que são boas, se lá dentro, se lá no coração há orgulho, porque o orgulho vai crescer no seu coração e tomar conta das suas motivações. Os coríntios queriam o primeiro lugar. E em segundo lugar, a gente aprende aqui que Paulo se considerava no último lugar. Veja lá o verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. A palavra grega traduzida por espetáculo é teatron, de onde vem a nossa atual palavra teatro. Paulo declara que o líder cristão está no palco, ele está no teatro. E Paulo faz referência aqui àqueles espetáculos de violência romana. Os romanos tinham o hábito de se entreterem, de se divertirem com o assassinato de pessoas. Então, aquelas pessoas que eram derrotadas pelo império eram trazidas e reunidas nos teatros, e essas pessoas eram mortas a fio de espada ou por meio de animais. E os romanos
se colocavam à volta daquilo para assistir, como um espetáculo, toda essa carnificina. E o apóstolo Paulo diz: a minha impressão é que nós, os apóstolos, estamos ali no teatro, não para serem aplaudidos no final do espetáculo, mas para morrerem, para sofrerem injustiças. Esse verso impressiona de tão forte, não é? Eu fiquei profundamente impactado ao ler esse versículo e ao considerar a sua mensagem. Comentando esse trecho, o reformador João Calvino afirmou o seguinte: observe-se a admirável imperturbabilidade de Paulo, pois quando percebeu que esse era o tratamento que Deus lhe aplicava, não sucumbiu nem perdeu o ânimo, porque ele não atribuía à arbitrariedade do mundo o fato dele ser arrastado, por assim dizer, a um degradante espetáculo dos jogos nas arenas, mas o atribui totalmente à providência de Deus. Paulo não reclama da sua condição, Paulo confia no Senhor. Paulo quer deixar claro que a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo são diferentes e opostas, e que as atitudes dele são diferentes das atitudes dos coríntios. E ele vai dizer no verso 10: nós somos loucos, vocês são sábios. Nós fracos, vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Paulo prossegue com uma espécie de lista das situações adversas que ele está passando por ser servo de Jesus. Verso 11: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo faz questão de dizer que trabalhava com as próprias mãos pelo fato dos sábios coríntios não trabalharem. A compreensão que os gregos tinham é que o sábio deveria vender a sua sabedoria e viver às custas dos outros. Mas como Paulo não segue a sabedoria do mundo, ele trabalha com as próprias mãos. Enfim, o comportamento de Paulo é diferente. Paulo lida de forma diferente, inclusive, com as adversidades. E ele diz, parte B do verso 12 e verso 13: quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. A palavra grega traduzida por lixo aponta para o resto de comida no prato, que você vai jogar fora. Essa palavra também era usada para descrever, sabe aquela coisa nojenta que às vezes fica no pé da gente, né? Ou quando a gente está muito sujo, forma aquela nhaca toda, né? Lixo comunica essa ideia de uma coisa absolutamente desprezível, que precisa ser descartada urgentemente. Paulo diz que a impressão dele é que o mundo o tratava como escória de todos. A postura de Paulo em relação às dificuldades é diferente. Se um filósofo cínico da época fosse insultado, ele devolveria o insulto. Até mesmo no judaísmo, a tradição dos mártires sugeria que se você fosse torturado ou ameaçado de morte, você deveria ameaçar seus captores, lembrando-os de que um dia eles seriam punidos. Mas Paulo não faz nada disso. Paulo tem uma maneira diferente de lidar com a grosseria, com a injustiça. Quando as pessoas o xingavam, o que ele fazia? Dava o troco, xingava de novo? Não. Ao ser insultado, Paulo oferecia bênçãos. Quando o perseguiam, ele suportava com paciência. Quando as pessoas falavam mentiras a seu respeito, Paulo respondia gentil e cuidadosamente. A pergunta que surge é a seguinte: que tipo de gente se comporta assim? Gente louca. Gente louca. Gente que é sábia para Deus. Porque a sabedoria de Deus configura-se como loucura para os homens. Somente aquele que crê na sabedoria divina é que se comporta dessa forma. Somente aquele que crê que a sabedoria de Deus revelou-se no corpo torturado e quebrado de Jesus Cristo na cruz. Gente que acredita nisso se comporta dessa forma. Quando Paulo declara que ele e seus pares são como lixo
que sobra nos pratos ao final de uma refeição. Nós podemos ouvir aqui os ecos daquele evento recente, de anos antes, quando seu mestre foi arrastado de forma cruel pelo salão de torturas de Pilatos e levado para fora da cidade, a fim de ser crucificado e morto. Quero lembrá-los de que Jesus Cristo veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, e foi isso que ele fez. Vida cristã é serviço. Vida cristã é entrega, vida cristã é renúncia, vida cristã é submissão. E se Paulo precisou lembrar os coríntios disso, o que será que ele diria ao confortável cristianismo do Ocidente nos dias atuais? Eu queria finalizar essa reflexão dizendo o seguinte: nós precisamos ter consciência do nosso lado coríntio. Ao lermos 1 Coríntios, às vezes nós nos esforçamos para nos identificarmos com Paulo. Ninguém me trata do jeito que eu deveria ser tratado. Isso aconteceu com Paulo também. Nós nos esforçamos para nos identificarmos com Paulo. Entretanto, nós temos muito mais relação com os coríntios do que ousamos ou gostaríamos de admitir. Afinal de contas, temos de tudo e com demasiada frequência isso nos cega para as nossas necessidades espirituais mais intensas e urgentes. Meus irmãos, é hora de nós rejeitarmos a sabedoria do mundo. É hora de nós abraçarmos a sabedoria de Deus, a loucura da cruz. É hora de nos esvaziarmos do nosso orgulho, da nossa altivez, da nossa prepotência e vontade, a fim de servirmos totalmente ao Senhor. Rompa com o orgulho. Onde, pois, a jactância, escreveu Paulo aos Romanos, para quem crê em Cristo, foi de todo excluída. Que o Senhor nos dê a graça de sermos humildes e de permanecermos fiéis, a despeito de eventualmente sermos tratados por outras pessoas, pelos não cristãos, como a escória do mundo. Que o Senhor nos encontre fiéis, a despeito de tudo e de todos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.